Glória a Deus. Bom dia, igreja. Graça e paz. Ei, você está bem? Amém? Que bom, né? Nós estamos recebendo nessa manhã, né? O Deus, ele é tão bom que nós viemos no culto para entregar, não é? Assim, a gente vem para louvar, para entregar, mas a gente recebe tanto do Senhor, né? Enquanto meio aos louvores e meio à adoração, nós recebemos mais ainda, né? Como nós somos abençoados. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, né? Nós estamos percorrendo o livro, né, a carta de Paulo à igreja de Tessalônica, né? Nós estamos lá em Tessalonicenses e eu confesso como eu tenho aprendido, né, esses dias, como essa igreja de Tessalônica ela tem sido um referencial e um modelo para que nós possamos crescer na nossa vida cristã, né? Como nós acabamos de cantar, importa que Ele cresça. Ele é o único Senhor. Há muitos senhores querendo governar o nosso coração, mas só existe um Senhor a quem nós devemos submeter a nossa vida, e Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que nos redimiu, que nos salvou, e a Ele nós devemos servir, porque Ele é um Pai amoroso. Amém? Nessa manhã você está pronto para receber a palavra do Senhor? Amém? Nós estamos prontos, nós queremos ser moldados pela palavra. Amém? Então vamos lá. Em 1 Tessalonicenses, nós vamos no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Do versículo 1 até o versículo 12. Vamos aqui. Eu vou acompanhar aqui, que daí fica igualzinho, né? Diz assim a palavra: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Versículo 12, né? De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Amém? São algumas instruções preciosas, né, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele esteve com esses irmãos, né, da igreja de Tessalônica. Era uma cidade ali da Grécia, e durante um tempo ele compartilhou aquilo que era instrução para aquela igreja, né, para aqueles irmãos nascidos de novo. Só que veio a perseguição, né, e Paulo teve que sair daquela cidade, né, e ele durante um tempo ele ficou, eu creio que até meio preocupado. Como que estava, né, os irmãos ali de Tessalônica, porque ele não podia estar ali presente. E, então, em determinado momento, né, Timóteo,
ele vai até a cidade, ele vai até a igreja, e ele vê, né, como que os irmãos estão vivendo. E ele traz boas notícias ao apóstolo Paulo. Né, porque aqueles irmãos eles estão empenhados em fazer a vontade do Senhor. Eles estão seguindo aquilo que Paulo ensinou a ele, que ele recebeu do Senhor. E ele fala, né, em alguns momentos, como nós lemos, né, olha, vocês estão fazendo isso, né, vocês estão fazendo isso, mas vocês têm que continuar. Ele fala, vamos progredir, porque a vida do cristão, na verdade, é uma progressão. Né? A gente começa aqui e vai progredindo, a cada momento, a cada tempo que a gente vai passando com o Senhor e vamos nos submetemos a Ele, nós vamos progredindo, nós vamos melhorando. O fato é que ninguém é perfeito, né? Então, se você se sente imperfeito, se você se sente com dificuldade em algumas coisas, amém, estamos juntos. Amém? Estamos no caminho. Né? Não é para a gente se desesperar, meu Deus, eu não estou conseguindo vencer isso, vou largar a mão. Não, não, não. A gente continua. Né? A gente cai aqui, a gente se conserta com o Senhor. O Senhor é um Deus misericórdia, Ele restaura e nós continuamos a caminhada. Não é para virar as costas e voltar para trás. Amém? Então, Paulo ele fica bem feliz com essas notícias, mas ele vem na sua carta escrevendo, reforçando algumas coisas à igreja que eles devem observar, e essas coisas servem para nós também, como cristão, como pessoas que desejam agradar a Deus. Né? O tema da mensagem nessa manhã é... Tchanã! Peraí. Tchanã? 1, 2, 3. Não é tchanã, não. É que eu estou aguardando aqui. Peraí. Vamos ver a arte. Uma vida agradável a Deus. Deus, Ele deseja que nós o amemos, né? Deus deseja que nós sejamos como todo pai, né? Que o seu filho viva uma vida abençoada, uma vida agradável. Como que nós podemos agradar a Deus? Você já parou para pensar nisso? O que eu posso fazer para agradar a Deus? Então, nós vamos para a vontade dele. Nós precisamos entender o que agrada ao Senhor. Né? Para eu dar um presente a alguém, eu preciso, no mínimo, saber do que a pessoa gosta. Não é não? Porque senão, de repente, a gente vai no desejo de agradar e a gente acaba desagradando a pessoa. Né? Uma vez, eu convidei uma amiga minha para ir comer um bolo lá em casa. Tinha um bolo, minha mãe tinha feito um bolo, e eu fazendo uma propaganda. Vamos lá comer o bolo, vamos comer um bolo. E ela foi, toda feliz, comer o bolo. Aí, quando eu cheguei, quando eu fui falar para ela, eu falei, olha, é um bolo de abacaxi. Era uma torta, na verdade, de abacaxi. Para quem gosta de abacaxi, é uma benção, uma maravilha, né? Só que eu não sabia que ela não gostava de abacaxi. Eu não sabia desse detalhe. Daí, quando ela chegou, ela falou assim, não quero. Como assim? Você vem para comer o bolo, né? E daí, ela, muito sem graça, ela falou, eu não como abacaxi. Né? E eu fiquei assim, frustrada. Né? Eu falei, poxa vida, achei que eu estava agradando a pessoa, e no fim eu não sabia que eu estava desagradando. A mesma coisa é o Senhor. Para que nós o agrademos, nós precisamos saber o que Ele gosta, como que Ele gosta de ser agradado. Né? E Paulo vai trazer algumas coisas. A primeira coisa que nós vemos Paulo falando é que é para a igreja, para o povo do Senhor, andar em santidade. E eu gostaria de ler agora, e Pedro, eu vou percorrer alguns versículos da Bíblia, tá? Podemos? Amém? Vamos lá, para a gente ir constituindo essa mensagem, né, e embasando ela na palavra do Senhor, porque como Paulo diz, não devemos agradar o homem, né, nós devemos agradar a Deus. E Paulo ele fala que ele recebeu do Senhor, não foi instrução dele, é do Senhor. Então, nós estamos interessados nisso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro 1, 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Se a gente for buscar as palavras, os versículos que falam sobre santidade, nós vamos encontrar muitos. Né? Mas esse fala muito claro que nós, assim como é santo, aquele que nos chamou, o Senhor, nós também devemos, em tudo que nós fazemos, buscar a santificação. Aí você fala assim, o que é santidade, Viviane? Né? Porque se eu perguntar aqui, quem é santo aqui? Eu tenho certeza que você vai ficar constrangido e você vai falar assim, não sou santo. Não é não? Porque a gente vai encontrar em nós algumas falhas ainda. E a gente fala, não, santo eu não sou.
né? Não, porque, na verdade, a santidade é um processo. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós viemos sem quase nenhum conhecimento sobre Deus, ou aquilo que a gente acha conhecer sobre Deus está tudo distorcido. A gente vai perceber que não é nada daquilo que a gente imaginava, não é não? Então, quando a gente vai se submetendo ao Senhor, nós vamos entendendo, olha, isso aqui Deus não gosta. Esse tipo de falar, esse tipo de conversa, não agrada a Deus. Aí o que a gente faz? A gente pede que o Senhor nos transforme. E daí as nossas conversas vão mudando. A gente percebe que Deus não gosta de palavras torpes, os ditos palavrões. Isso não agrada a Deus. Mas aí a gente vem falando, a gente tem o vício de falar palavrão. Aí a gente se submete ao Senhor, o Senhor me ajuda. Né? Não quero, eu sei que o Senhor não gosta disso, então me ajuda a falar. Porque às vezes quando eu vou ver, já falei. Aí Deus vai transformando o nosso falar. E daí a gente vai percebendo que a gente deixa de falar palavrão. Que a nossa fala começa a ser uma fala muito melhorada. Né? Porque é desagradável quando você chega perto de uma pessoa e a pessoa, de cada 10 palavras que fala, 11 são palavrões. É desagradável, constrange. Né? Mas é um vício da pessoa. Ela só vai conseguir se libertar disso se ela submeter ao novo nascimento. Né? Uma nova vida com Deus. E assim, cada coisa vai sendo transformada. A santidade é um estilo de vida daquele que já teve um encontro com o Senhor. Não dá para cobrar a santificação de alguém que não teve um encontro com Deus. Nós precisamos nascer de novo, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. E assim Ele vai transformando. E a gente vai vivendo nesse mundo sem se contaminar com Ele, buscando a cada vez mais ser separado para Deus, vivendo o reino dEle. O reino dEle já está estabelecido na terra. Né? Não completamente, não na íntegra, mas já estamos vivendo de acordo com o reino. E à medida que nós vamos santificando a nossa vida, nós vamos nos separando, isso é uma vida prática. Nós precisamos entender isso. O evangelho, ele é prático. É não só para ser ouvido, mas praticado, principalmente. Tudo que nós ouvimos, nós devemos buscar colocar na prática, porque a prática glorifica a Deus. Quando as pessoas olham a nossa vida diferenciada, elas falam, olha, realmente, Deus fez uma obra na vida daquele ali. Aquele ali era desse jeito, era torto. Olha, quem te viu e quem te vê, mudou da água para o vinho. Né? Não é assim que as pessoas dizem? E muitas pessoas não entendem a isso. Né? Às vezes falam assim, fulano era tudo errado, agora está indo na igreja, santinho. Né? Porque não entendeu ainda que uma vida com Deus ela é transformada, de glória em glória. Vamos melhorando a cada dia. E Paulo vai apresentar essas práticas de santidade aí que vão interferir no relacionamento do cristão, tanto consigo mesmo, com o cônjuge, né? Para quem é casado, para quem tem seu companheiro aí, com os irmãos, em geral, nosso próximo, e com a sociedade também. E nós vamos ver aqui como que eles foram orientados a viver de forma para agradar a Deus. Né? Primeiro, o foco da vida cristã deve ser viver para agradar a Deus. Nós vemos muitas pessoas se chegando à igreja e, às vezes, elas acham que estar na igreja é só para receber bênção, é só para ser abençoado. E é também, irmãos. Deus ele é um abençoador, Ele tem prazer de nos abençoar. Mas a nossa vida cristã não está limitada a só ser abençoado. Nós temos um compromisso com o nosso Rei. Nós temos um processo de santificação na nossa vida. Porque sem a santificação, o que diz a palavra? Ninguém verá o Senhor. Se nós almejamos viver com Ele, ver o Senhor, nós precisamos submeter essa vida de santificação. Não tem como viver uma vida torta, uma vida toda errada e achar que nós vamos ver o Senhor. Aí você fala, Viviane, mas como que eu faço isso? Se submetendo à palavra do Senhor, ouvindo e pedindo ao Senhor que ajude, porque vai ter uns pontos que nós vamos ter dificuldades, não é verdade? Aí o Espírito Santo, ele entra, agindo, transformando, libertando. É prático. E aqui, Paulo, ele vai dizer isso, né? Nós precisamos desejar isso. Nosso coração, viver agradando a Deus, ter essa preocupação. Será que eu estou agradando a Deus?
Será que é a forma como eu me porto na minha casa, no meu serviço, nos meus relacionamentos com a sociedade como cidadão, será que isso tem agradado a Deus? Ou não? Né? Porque se nós não tivermos esse sentimento, essa preocupação, se nós vivemos de qualquer jeito, ou de duas uma, ou a nossa conversão ela não foi real, ou de fato nós não tivemos encontro com Deus, ou nós deixamos isso perdido, aí, esse desejo. Então aí é necessário voltar, se arrepender, né? E se voltar ao primeiro amor, porque nós precisamos ter esse desejo de se preocupar. De quando nós erramos em algum ponto, a gente sentia essa dor, né? Fala, eu ofendi o Senhor, eu desagradei a Ele. E agradar o Senhor não é ruim quando a gente desagrada uma pessoa? Quando você faz alguma coisa, você percebe que a pessoa ficou magoada, ficou chateada. É tão ruim, não é não? A gente fica, às vezes, até sem jeito, né? E agora? Pisei na bola, né? E daí o que a gente faz? A gente tenta se ajeitar, né? Tenta ir lá, se desculpar, mudar a atitude. Assim tem que ser nós com o Senhor também. Percebemos que estamos errando, percebemos que não está agradando ao Senhor. Senhor, estou errando aqui, ó, me ajuda. Pisei na bola. E o Senhor, Ele é misericordioso, Ele vem e nos ajuda. Isso é tão bom, né? Deus, Ele é santo, Ele deseja que nós sejamos santos, mas nesse processo, Ele nos ajuda. Amém? Vamos lá, então, para o que Paulo vai dizer aqui. Ele vai falar 3 áreas específicas aqui. Ele falou, olha, vocês vão precisar trabalhar, continuar trabalhando, né, a santificação em 3 áreas específicas. Primeiro, a sexualidade cristã. Segundo, o amor fraternal e o trabalho. E terceiro, o testemunho social. 3 áreas que nós vamos falar nessa manhã. Primeiro, a sexualidade cristã. É desejo do Senhor que nós fujamos de toda imoralidade. Quando Paulo ele escreve essa carta aos irmãos, eles são de uma cidade grega. Se você já observou alguma coisa da história da Grécia, a gente percebe que eles viviam um momento de muita depravação. A sexualidade deles era muito misturada e livre, né? Tinha de tudo. Tanto é que até o culto aos deuses havia muitas práticas, muitas orgias. Então, para aquela sociedade, era algo muito comum, algo muito normal. Né, vamos pegar todo mundo, né, vamos ser felizes. E quando Paulo escreve, ele escreve mostrando para os irmãos, antes vocês viviam essas práticas, eram coisas normais, era um pensamento da época normal, mas agora que vocês servem a Deus, não, mudou. Agora a vida cristã, a santidade vai afetar essa área aí, vai precisar de transformação. E nós, nos nossos dias, não é muito diferente, irmãos. Né? A gente vê, basta você ligar uma TV, você acessar um canal, você vê como que há um apelo tão grande, né, à sexualidade. Às vezes é um comercial de margarina, né? De um carro, vamos dizer, de um carro. Necessita ter uma mulher quase sem roupa? Não necessita, é o carro que você quer vender, mas por quê? Há um apelo. Né? Os olhos veem. A mensagem que se quer passar é, se você comprar esse carro, você vai ter sucesso. Né? Você vai atrair as mulheres, você vai atrair... Então, tudo na nossa sociedade atual visa esse apelo, né, tão grande. E a sexualidade ela está diretamente alinhada à visibilização da depravação humana. Paulo ele escreve aos irmãos de Roma, que era uma outra realidade, né? Do capítulo 1, como que o príncipe deste século, né, o diabo, ele tem cegado o entendimento das pessoas e como que as pessoas têm sido entregues mesmo ao erro, né, pelo próprio Senhor, porque mudou o desejo de agradar ao Criador. Agora o desejo é agradar a criatura. Né? E eu não vou ler o texto inteiro por causa do nosso tempo, mas alguns versículos falam assim, ó, em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, você pode até deixar aí anotadinho para depois dar uma lida, mas ele fala assim, ó, quer ver?
a partir do versículo 18, ó. E sabes a sua vontade e aprova coisas excelentes sendo instruído por lei, e confiais que é guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor de nécios. Opa, desculpa, estou lendo o outro. Capítulo 1, versículo 18. Estou lendo o capítulo 2. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus nos manifestou. Deixa eu só pegar aqui o versículo que fala aqui, ó. Versículo 22. Dizem sábios e tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e répteis. Por isso também Deus os entregou a concupiscências dos seus corações, a imundície, para desonrarem seus corpos entre si. Pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário da natureza. E daí ele vem trazendo um monte de coisas, né, sobre fornicação, sobre malícia, avareza, maldade, inveja, murmuração, um monte de coisas que está correndo, né, está acontecendo na nossa sociedade, não só lá em Roma, mas nos nossos dias, irmãos, nós temos visto uma degradação, uma depravação no coração do ser humano, né? Que o ser humano ele tem buscado cada vez mais satisfazer os seus desejos. E essas são as concupiscências, né? As vontades, os desejos da carne. E Paulo ele vai dizer ali aos irmãos, né, que eles não podem participar disso. Que eles precisam santificar a sua vida, eles não têm como compactuar disso, eles não podem se amoldar a essa sociedade depravada que mudou a glória do Senhor, que está vivendo de acordo com o que o seu coração deseja. Né? E o mundo ele tem esse apelo constante à imoralidade. Você ser puro, você se guardar, é motivo de chacota, né? É motivo de zombaria. Um jovem cristão falando que ele aguarda no Senhor, que ele espera no Senhor, que ele busca, irmão, zombaria. Você está perdendo tempo, larga de ser bobo, a terra vai comer, né? E um monte de coisas que falam, porque estão com o pensamento entregue à carnalidade. E o Senhor fala que isso vai conduzir, né, à destruição. E a própria palavra nos ensina que nós não somos mais escravos do pecado. Quando nós éramos escravos do pecado, isso fazia parte da nossa vida. Agora o Senhor diz que nós não somos mais escravos. Amém? Ele nos libertou. Se você teve um encontro com o Senhor, você foi liberto. Você está no processo. E em Cristo, nós somos livres, né? Então não temos como fugir. Antes nós não tínhamos como fugir. É escravidão. Você não consegue viver sem a vida do pecado. Com Cristo, não. Com Cristo, nós temos a opção de dizer, não quero, não vou fazer. Mas todo mundo faz. Mas eu não sou todo mundo. Né? Eu vivo agora para agradar a Deus. Mas você vai fazer assim, dessa forma. Você é quadrado. Amém, não tem problema. Sou quadrado. Se isso é ser quadrado, vou servir ao Senhor. Eu me lembro muito de Daniel, né, que Daniel ele vai para a Babilônia, ele tem todos os motivos para se amoldar, né, àquela sociedade, afinal de contas, o seu país foi destruído, sua família, seu povo foram levados escravos, mas ele fala assim, no meu coração, eu assentei, não me corromper, eu vou agradar ao Senhor. E em meio à Babilônia, irmãos, em meio ao lugar mais terrível para se viver, Daniel e seus amigos, eles se conservam íntegros, puros, tementes a Deus. Se eles conseguiram, nós conseguimos também. Amém? E eles glorificaram ao Senhor. Babilônia teve, né, como conhecer ao Deus vivo por causa desses jovens tão novos que se permitiram, né, servir ao Senhor ali. Então, vamos aqui, continuando. Muitas pessoas têm se afastado de Deus, né, porque não têm conseguido vencer a escravidão.
do pecado, né? Porque ainda continua nas velhas práticas. E Paulo ele diz assim, ó, primeiro vocês vão ter que saber controlar o seu corpo. Lá no versículo 4. E nós precisamos refletir sobre a nossa sexualidade, né? Paulo, ele vai chamar aqui uma reflexão particular quando ele diz: cada um saiba possuir o seu vaso, né? É uma responsabilidade individual sobre o que nós fazemos com o nosso corpo. Porque nós precisamos usá-lo de uma maneira santa, separada, honrosa a Deus, né? Guardando a pureza. Porque, como eu disse, há um apelo muito grande, né, nesse mundo. E nós precisamos tomar cuidado com o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Tudo em nós deve refletir ao Senhor. As nossas atitudes, a forma como eu me comporto, a forma como eu falo, a forma como eu permito ver algumas coisas. Nós temos que tomar cuidado, né? Porque há uma concupiscência, há uma vontade nos nossos olhos. Nós somos cegos, nós vemos as coisas, né? E isso me remete muito a Davi, né? O homem segundo o coração de Deus, que amava o Senhor, que buscava agradar o Senhor, mas em determinado momento os seus olhos foram atraídos, né, por uma bela mulher que tomava um banho, né? E o que ele teria que fazer ali para não pecar, né? Ele viu, não tem como não ver. A gente vê um monte de coisa, não é não? O que nós precisamos fazer? Como o próprio Senhor Jesus nos ensinou, né? Arrancar os nossos olhos, tirar os olhos. Opa, havia algo que não devia, né? Mas Davi ficou ali, olhando, né? De vez entrar para dentro, de vez fugir, né, da tentação. Ele ficou achando bonito. E daí ele começa a dar passos. Porque uma vez que nós somos atraídos pelos nossos olhos, há um desejo. E nós temos uma escolha. Ou a gente se entrega àquele desejo, realiza aquele desejo, ou a gente foge. E Davi escolheu atender o desejo. E a gente sabe o quão desastroso foi para a vida dele. Assim, começou numa olhada. A tentação não começa, né, o diabo jogando a pessoa, né, coisa. Não, começa num olhar, numa conversinha, num oi sumido, oi sumido, né, nas redes sociais, um papinho meio, né? É assim que começa, irmãos. Mas a gente que busca agradar o Senhor, nós precisamos cortar, tirar os olhos, sair fora, antes que seja tarde demais. Porque Davi foi um simples olhar, mas a paixão, o desejo fez ele trazer aquela mulher. Ele foi alertado, ela é casada, Davi. Ela é casada, ela não é para o teu bico. Você tem um monte de mulher, vai atrás das suas mulheres, homem. Não, passou por cima, foi atraído, né? Adulterou com aquela mulher, a mulher engravidou. Ele tentou esconder aquela gravidez, né? Trouxe o esposo dela estava em guerra, não quis ir para casa porque queria encobrir. Um abismo vai chamando o outro abismo, né? Vai dando corda, vai piorando a situação. Ele manda matar o marido daquela mulher. Mas isso não passou desapercebido do Senhor. Mesmo ele sendo querido, amado, né? Segundo o coração do Senhor, o Senhor levanta um profeta e vai lá até Davi, o rei. E ele traz a palavra, né? Davi, você pecou, você pecou. E eu acho tão bonito em Davi que ele se arrepende imediatamente, né? Ele se arrepende, ele fala, Senhor, eu pequei contra ti. E ali ele entra num processo de quebrantamento, de arrependimento. E o Senhor, ele perdoa Davi, Davi é perdoado, né? E isso é uma esperança para nós, não que nós devemos cair no pecado, mas se você caiu em alguma coisa, irmãos, saiba que não é o fim. Se houver arrependimento sincero, real, o Senhor, ele perdoa. Mas daí você vai ter que começar uma nova caminhada, né? O perigo, o que é? São as consequências. Davi foi perdoado? Foi. Mas eu falo, as consequências, o preço que ele pagou foi muito alto. Então, antes que a gente caia em qualquer coisa que nos atraia, fuja. Fuja. É para fugir mesmo, né? Porque eu sempre falo assim, o Senhor, quando ele
quando ele fala sobre o nosso inimigo, o diabo, ele fala assim, ó, resistir o diabo. Resista. Peita mesmo, resiste no nome do Senhor, com obediência, porque ele vai fugir. Agora, quando o Senhor fala da nossa natureza, da nossa carne, ele fala para a gente fugir. Por quê? Porque é mais fácil você resistir o diabo do que resistir à sua carne. Então, você tem que fugir. Não peita, não. Não encara, não. Foge. Foge. Foge, porque o preço pode ser muito alto. Quantos escândalos nós temos vistos nos nossos dias? Que estão até nas manchetes. Pessoas que tinham um ministério enorme, grande, promissor, que Deus usou e coisa, e de repente destrói tudo. E o pior, vai ter que passar por julgamento do Senhor. Porque, como nós lemos na palavra, o Senhor, ele é vingador. O Senhor é vingador. Então, não vale a pena. Cuidado. Como diz aquela cançãozinha das crianças, cuidado, olhinho, o que vê. Conhece? Cuidado, olhinho, o que vê. Né? Uma coisa assim. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado. Eu sei que tem a mãozinha. Faz tempo que eu não lembro das coisinhas, mas tem isso, né? É a mãozinha, a boquinha, o olhinho. É uma coisa tão inocente, uma coisa de criança, mas vale para nós também. Cuidado, irmão, cuidado com o que você tem visto. Porque é um olhar que começa. Diz aí fora que os olhos são a janela da alma, e é mesmo. Entra pelos olhos. A concupiscência entra pelos olhos. Então, nós precisamos santificar os nossos olhos, filtrar tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve e tudo aquilo que a gente fala. Ah, mas todo mundo está vendo, Viane, todo mundo, não tem nada, não. Talvez Davi pensasse a mesma coisa, não tem nada, não. Né? E a gente vê que o preço é muito alto. Não seja dominado pelas paixões. Paulo traz à tona aqui o domínio dessas paixões sobre a carne. E ele diz, é um sinal que não conhecem a Deus. E assim, nós precisamos viver como nascidos de novo. Nós temos escolha. 1 Coríntios 6,12 diz assim, todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmãos, na nossa santificação, muitas das vezes são coisas lícitas, são coisas permitidas. Mas nem tudo convém. Se você vê que aquilo que você tem feito, que é até permitido, mas tem te afastado do Senhor, você tem a escolha, a decisão de não permitir ser governado por isso. Nós devemos ter um só Senhor. Se aquilo que você está vendo, se aquilo que está te ouvindo está te afastando do Senhor, tem essa escolha, não vou fazer mais. Se você tem uma amizade que você percebe que está te levando para longe de Deus, corta. É para deixar de falar com a pessoa? É para deixar de amar a pessoa? Não. Mas se você está andando com ela e você percebe que está se afastando de Deus, é uma escolha que você tem que fazer. Ou você agrada a pessoa, ou você agrada o seu Deus. Qual que você quer agradar? É duro, é duro. A vida cristã não é moleza, não. É feita de renúncias e escolhas. A gente escolheu o que é melhor para nós. A gente escolheu o que traz vida eterna. Porque é a nossa vida eterna que está em jogo. Então nós precisamos. Quantas vezes eu deixei de fazer coisas e muitas das vezes eu analiso, Senhor, esse programa aqui eu devo assistir? Aí você começa a ver o nome do Senhor sendo zombado, você começa a ver cenas ali que não é legal. Quantas vezes você muda de canal, desliga, vai ler um livro, vai tomar uma água, vai fazer outra coisa? Não é? São escolhas, irmãos. Deus não vai pegar o controle e mudar para você. Você sabe que você vai acessar algum tipo de conteúdo, aquilo vai te trazer, às vezes até lícito. Né? Houve um tempo que eu escolhi até sair das redes sociais, porque eu ficava comparando a minha vida com os outros. Puxa, fulano está viajando, olha,
Está lá nos Bahamas, está lá nas Maldivas, está lá não sei aonde, e eu estou aqui. Poxa vida, fulano está comendo filé mignon, eu estou comendo ovo frito, Senhor. Poxa, alguma coisa está errada. E, de repente, peguei meu coração e falei, meu Deus, eu estou me comparando às pessoas, e eu estou achando que a vida que eu estou vivendo está errada. O que eu fiz? Opa, sai um tempinho. E vai chegar um momento, é lícito, irmãos, é legal, é bacana. Quantas coisas a gente é abençoado pelas redes sociais, mas tem um momento que às vezes a gente tem que desligar aquele botãozinho, né? Para que a nossa vida cristã não seja comprometida. É ser corajoso. Sansão, né? Quando Sansão também me lembra Sansão. Sansão era um homem de Deus, era um príncipe, era alguém escolhido por Deus. Alguém que nasceu de uma promessa. E olha como que Sansão acabou, gente. É inconformável, né? Não dá para se conformar. Mas o que acontecia com Sansão? Ele era movido pelas paixões. Sansão não ouvia ninguém, nem o seu pai. Né? Havia uma ordem que eles não poderiam se casar com mulheres de outros povos. Aí Sansão arruma o quê? Uma mulher de outro povo. Justo aquilo que ele não podia fazer. Aí o pai dele chega e fala para ele, Sansão, faz isso não, meu filho. Eu vou arrumar uma mulher, uma moça, né, do nosso povo para você. Não quero, eu quero essa. Aí Sansão vai e casa com essa mulher. Né? Sansão não pode tocar em coisas mortas, ele era um nazireu, né? Eu sempre confundo a palavra, eu falo narizeu, né? Mas é nazireu. E ele não podia tocar, eram poucas coisas que ele não podia fazer, mas a gente vê que ele vai quebrando tudo aquilo que ele não pode. Não toca em coisa morta, ele vai lá e toca. Não bebe bebida alcoólica, bebida forte, ele vai lá e bebe. Então Sansão, ele não dava ouvido a ninguém. Ele fazia o que dava na telha dele. Não, vou ser feliz, eu vou fazer o que eu quero, ninguém manda em mim. Ele era impulsivo. Há um grande perigo na impulsividade, né? Porque quando nós somos impulsivos, quando a gente vai ver, já foi. Né? Quando vai ver, é um perigo. A gente precisa ser controlado pelo Senhor. Se a gente percebe que a nossa língua é muito solta, né? E às vezes a gente começa a falar mal do irmão, começa a criticar, começa a falar, murmurar, coisa. A gente precisa, Senhor, controla minha boquinha, Senhor. Controla minha língua, Pai, me ajuda. O Senhor, Ele está pronto a nos ajudar. Só que muitas das vezes a gente não quer ajuda. A gente quer viver a vida louca mesmo, né? Desse mundo. E depois a gente tem que arcar com as consequências. Sansão, ele não tinha domínio próprio. Ele desobedeceu a Deus, ele não reconheceu o seu erro, né? Não se arrependeu. Muito diferente de Davi, ele não se arrepende, né? Ele vai, e ele tem toda essa vida, né, perdida. Né? Ele sofre, ele perde a sua visão, ele perde a sua vida e perde de viver tudo aquilo que Deus tinha para ele. Ele comprometeu o chamado dele por causa de ser dominado pelas paixões. E quantas pessoas nós temos visto sendo destruídos porque não têm dominado essas paixões, não têm submetido ao Senhor. E daí, em contraponto, nós vemos José do Egito, que nós temos bons exemplos também. A Bíblia ela não esconde nada, né? Ela mostra tudo, ela joga tudo. Ó, aconteceu isso, era rei, amado pelo Senhor, mas foi adúltero, foi assassino. Esse aqui era um príncipe do Senhor, mas morreu, né? Porque deixou-se dominar pelas paixões. Mas tem também José do Egito, que também é um jovem, e ele está ali também com uma vida toda, né, cheia de dificuldade, foi vendido pelos irmãos, está servindo, foi caluniado, foi preso, porque não se submeteu a uma mulher que o desejava. E diga-se de passagem, não devia ser qualquer mulher não, né, irmãos? Porque era a mulher de um oficial, né? Devia ser uma mulher bem atraente, bem bonita. E ele podia, né, se deixar envolver por aqui. Falar, estou aqui mesmo como escravo, olha, deu tudo errado na minha vida, meu irmão me vendeu, meu irmão quis me matar, né, fui
vendido como escravo, está tudo errado, Deus me abandonou, vamos ser felizes, né? Não, José, ele foge. Ele fala, opa, você não, né? E ele foge, é caluniado, vai preso, mas ele se mantém íntegro, fiel. E a gente vê que José, ele é tremendamente honrado. Irmãos, a gente tem escolhas, a vida é feita de escolhas. Né? E muitas das vezes as pessoas vão escolher o lado mais fácil. Porque ser cristão não é fácil. Vou te adiantando, não é fácil. Mas o Senhor está ali para nos ajudar. Você tem ajuda. O que é mais fácil? É você dizer não, rejeitar as ofertas do mundo? Ou você arcar com consequências pesadíssimas? Né? Faça as boas escolhas, que nós possamos fazer boas escolhas, porque Deus honra a nossa vida. E mais uma vez eu digo, se você em algum momento fez alguma escolha errada, não pense que está tudo perdido. O Senhor, ele é misericordioso. Né? Como o Senhor diz àquela mulher samaritana, vai e não peques mais. Vai, conserta e vai viver a sua vida em santidade. Amém? Depois, versículo 6, Paulo diz assim, não se aproveitar dos irmãos a respeito da imoralidade. Paulo aqui ele vai mencionar o fato da sensualidade é uma causa de fraudar o direito dos outros. Se aproveitando dos outros, isso não deveria nem ser imaginado na igreja. Deus, ele é juiz, ele observa tudo e sabe as intenções do nosso coração. Pode ser que algumas coisas aconteçam sem serem expostas, mas Deus observa tudo. Uma hora vem à tona, irmãos. Uma hora vem à tona. Às vezes a gente vê tantos escândalos e a gente fala assim, como pode, meu Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Como pode, como consegue? O fato é que por não estar exposto, não é questão que Deus não está vendo. Deus, ele está vendo todas as coisas. Quando eu estou sozinha, minha casa, meu quarto, minhas redes sociais ou qualquer outra pessoa, muitas das vezes a gente se preocupa, o pastor, né? O pastor vai ficar sabendo. Na verdade, o nosso problema não é o pastor. Não é o pastor, não é o pastor, não é o líder, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu esposo, sua esposa. O fato é o Senhor. Ele está vendo. Nós não conseguimos nos esconder dos olhos dele. Aparentemente, você está sozinho ali, ninguém está te vendo. Mas olha para cima, você vai ver que tem alguém que está com os olhos em todo momento sobre a sua vida. Então, isso já é fato suficiente para a gente se manter, né, agradando ao Senhor, em santidade. Então, hoje acontece de tudo, né, e nós devemos tomar cuidado, para os jovens principalmente, né, que a tentação e a pressão é muito grande, a cobrança é muito grande. Então nós devemos saber que nós devemos agradar o Senhor, ainda que nós sejamos zombados, ainda que sejamos, né, tidos como bobos, como está perdendo tempo, se mantenha fiel, você só tem a lucrar com isso. Vale a pena pagar o preço. Né? Os casados também. Muitas das vezes há ofertas muito grandes. E não vale a pena você destruir a sua família por causa de um flerte, por causa de um convite, por causa de um sorriso, por causa de um... Não vale a pena. Vai custar mais do que a sua família. Não vale a pena. Então nós precisamos tomar cuidado, né? Hoje no mundo é muito normal, sexo antes do casamento, adultério, pornografia, piadinhas obscenas, né? Palavras, conversinhas indevidas, né? A sensualidade nas roupas. Outra coisa, um parênteses aqui. Tome cuidado com o que você veste. Tome cuidado com não só o que você veste, mas principalmente como você se comporta. Porque nas redes sociais é muito normal a gente ver, né, as pessoas querendo se parecer bonita, querendo se parecer atraente, querendo ser vistas. Né, e nós não precisamos disso para ser vistos. Eu me lembro quando eu estudava na faculdade e eu tinha uma amiga minha, e na época eu não estava namorando, como não estou ainda, mas ela falava assim, não, Vivi, você tem que pôr um decotão,
né? Põe um botãozão, né? E eu fiquei muito triste com essa conversa, porque ela se dizia cristã. Se fosse uma pessoa ímpia falando para mim, eu ia falar, a pessoa não entendeu ainda, né? Mas ela era uma pessoa cristã. E ela falava assim, põe um decotão, põe uma saia mais curta, né? E eu falei assim para ela, falei, olha, querida, se eu precisar disso para arrumar um homem, não serve. Ele tem que gostar de mim pelo que eu sou. Né? Não porque eu estou com decotão, porque depois ele vai procurar outro decotão. Não é não? Se ele vem por causa do decotão, ele vai procurar um outro decotão. Né? Um outro decotão que fique mais atraente. Mas isso é um convite. Né? É um convite a faz o que todo mundo está fazendo. Fulana lá se expõe, olha como ela conseguiu. Mas você não sabe o que fulana está vivendo lá dentro da casa dela. Que fulana tem que lidar com o marido, às vezes, que está traindo, que está maltratando, que não é fiel. Então, vale a pena a gente ser fiel, sim. Não se deixe submeter a este mundo, porque não há o que pare lá. Cada vez a pessoa tenta mais, e não consegue satisfazer. Então, tome cuidado com isso. Às vezes a gente vê a gente vê Instagram, né? Estraga tudo, né? Às vezes a gente vê umas irmãs lá, né? Toda posuda, né? Sensual, o decote vem aqui, dá para ver o umbigo da pessoa, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Eu falo, toma vergonha nessa cara, vai pôr uma roupa, né? Ovelha despelada, né? E mesma coisa os irmãos também, não é só as irmãzinhas, não, né? De vez em quando a gente vê um irmão lá, né? Sansão, sem camisa, todo, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Vai tomar vergonha nessa cara, né? Então a gente tem que tomar cuidado, irmão. Ah, mas Viviane, o mal está nos olhos de quem vê. Está nos olhos de quem provoca também, né? Porque o que é isso? Isso é conhecido como lascívia. É uma defraudação, é você provocar no outro algo que você não vai suprir. E isso é pecado, irmãos. É pecado. A gente tem que tomar cuidado. São formas que nós podemos defraudar irmãos dentro da igreja, né? Iniciar um relacionamento, ou até, ó, para você ver como o negócio é mais grave, né? Até gerar um sentimento no coração de alguém que você não quer. Por exemplo, tem 2 jovens ali, né? Aí o jovem não quer nada de compromisso com a irmãzinha, mas fica ali, ó, no somebody love. Nossa, como você tá bonita. Nossa, como você... E a irmãzinha fica, né? Ai, ele me acha bonita. Ai, que linda. E a irmãzinha fica ali com o sentimento que aquele rapaz gosta dela. Aí na hora que vai ver, o rapaz está com outra. Aí o que acontece com o coraçãozinho da irmãzinha? Se parte. Defraudação. Se você não tem interesse da pessoa, não gere um sentimento que você não vai suprir. Aquilo machuca, né? Dói. Eu já vi irmãos que se comprometem com a irmã, né? Vai na casa da irmã, dá toda uma coisa que vai namorar com aquela irmãzinha e, de repente, o irmão está orando com outra. Isso é pecado. Isso é pecado. Nós devemos assumir um compromisso somente com aquele que a gente deseja realmente levar para frente. Cuidado com os fretes, com o somebody love da vida. Cuidado, irmãos, cuidado. Porque, mas essa é uma brincadeirinha. A gente não brinca com o sentimento dos outros, né? Isso Deus está vendo. Deus observa e virá julgar as nossas obras, né? Deus quer que nós sejamos santos e não impuros. Por quê? Porque nós somos templo de quem? Do Espírito Santo. Nós somos templo, então nós precisamos rejeitar essas verdades acerca da sexualidade, porque não é uma atitude contra os homens, mas contra Deus. Como Paulo diz, você não está pecando somente contra os homens, você está pecando com Deus. Então, se algo está errado na sua vida e você percebe que tem alguma coisa errada, conserta, irmãos, conserta, né? Vamos consertar enquanto há tempo, porque isso nos leva para longe do Senhor, isso endurece o nosso coração. Daqui a pouco a gente não aceita mais correção de ninguém, né? E a gente vai se afastando de Deus, e quando a gente vai ver, a gente já está afundado no pecado. Segundo ponto. Chega de falar, né, desse assunto.
mas é um assunto necessário, né? Nem vou entrar nas distorções, nem vou entrar em tantas outras coisas, mas, assim, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, ele tem que ser puro. Fuja das conversinhas fiadas. Fuja das coisas que os seus olhos veem e ouvem também. Né? Porque às vezes você não está vendo, mas você está ouvindo cada coisa, né? Cuidado. O amor fraternal. Aqui Paulo ele se alegra com os irmãos porque ele fala: vocês já sabem amar, vocês estão amando. Eu tenho ouvido sobre a caridade, o amor, porque o amor é o vínculo da perfeição e é um sinal que nós amamos a Deus, que nós conhecemos a Ele. Porque a palavra nos ensina que nós devemos amar os irmãos, né? Se nós amamos a Deus, nós amamos os nossos irmãos também. E o amor é transformado em comunhão e serviço mútuo. Né? A pastora Nice ministrou muito disso na semana passada. Né? Se você não esteve aqui, vai lá no YouTube, no canal da igreja, MVN, e ouça essa mensagem. Ela ministrou bastante sobre isso, sobre nós servirmos aos nossos irmãos, nós servimos na igreja, não só na igreja, mas fora também, o que nós podemos fazer para abençoar as pessoas, para sermos um canal de bênção. Faça isso. Irmãos, lembrando, uma coisa muito importante. Amar não é significado que você goste. Porque tem a pessoa que fala assim: mas eu não gosto daquele irmão. Mas eu não gosto daquela pessoa. Tudo bem. Gosto é gosto. Mas você tem que amar. Pode não gostar, mas tem que amar. Porque amar é mandamento. Então, às vezes, a gente vai amar pessoas que a gente não gosta. Não é não? Pessoas que faz mal para a gente. Pessoas que, às vezes, é uma pedra de tropeço na vida da gente. Que calunia, que maltrata a gente. Que a gente tem todos os motivos para não gostar. Mas tudo bem, não precisa gostar. Mas ame aquela pessoa. Ore por ela. Vai orando até que Deus abra o seu coração para aquela pessoa. Eu tinha uma pessoa que trabalhava de serviço, que muitas das vezes essa pessoa prejudicava a gente, né? E era uma pessoa muito difícil de lidar. E eu ficava com ódio, né, da pessoa, tanta dificuldade. Falava: mas a pessoa está sendo injusta, essa pessoa está sendo... Por que ele fala disso se ele não conhece? E eu comecei a orar. Né? Algumas vezes eu vim até pedir para os pastores aqui: por favor, apresente essa pessoa. Né? Irmãos, foi transformador o que Deus fez. Foi transformador. Tem hora que eu olho assim e falo: nossa, o que Deus faz? Tem dificuldade com alguma pessoa? Coloque essa pessoa em oração. Fala: Senhor, essa pessoa tem me perseguido, essa pessoa me deu calote, essa pessoa me deu prejuízo, essa pessoa fala mal de mim, essa pessoa não sei o quê, mas, Senhor, o Senhor está vendo. Abençoa essa vida, Pai. Toma essa vida, né? Faz uma obra, converte o coração dele e você vai ver como o seu coração vai ficar mais leve e como o Senhor vai tomar o caminho. Terceiro e último ponto: o trabalho e o testemunho social. Isso é para que nós vivamos de maneira digna do Senhor. Né? Eu gostaria de ler agora Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Já estou finalizando, irmãos. Vamos lá. Colossenses 1, 10. Está indo? Espera um minutinho. Aí, diz assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Amém. O Senhor, Ele deseja que nós vivamos uma vida digna, né? Isso agrada ao Senhor. E frutificar, dar fruto em tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos. Agora nós vamos ver aqui no capítulo 4 mesmo de Tessalonicenses, que a gente está lendo, Paulo, ele dá um alerta para que os irmãos eles trabalhem para ter o seu sustento próprio, né, com as suas mãos, e não dar testemunho, né, para os de fora. A gente vê que Paulo, mesmo... Gente, Paulo ele teve uma vida assim...
muito agitada, né? A gente tem estudado no curso bíblico, né, sobre Paulo, e a gente vê como que esse homem se gastou realmente para que o evangelho alcançasse as pessoas, né? Era um homem que não parava, ele estava viajando, ele estava indo às igrejas, ele ensinava, ele fundava a igreja do Senhor, ele viajava de novo, ele era preso, ele era espancado, ele sofria naufrágio, mas ele foi incansável. E em todo momento a gente vê que Paulo trabalhava. Paulo, ele dava bom testemunho, né? E nós também precisamos. Esse testemunho público de fé, ele deve ser vivido de maneira que o mundo veja o nosso padrão social como aceitável e admirável, que as pessoas olhem para nós e se admirem realmente. E falam, olha, como que a pessoa é um cidadão bom, olha como que a pessoa trabalha bem, né? Olha, tudo que a pessoa faz, ela faz bem feito, com carinho, com amor. Nós precisamos viver assim, né? Esse pensamento, eu vivo do meu jeito, né? Quem pensar que eu estou errado é problema dele, só Deus me julga. Está errado, irmãos. Nós temos um testemunho a dar. Nós somos representantes do Senhor aqui na terra. Nós falávamos isso na célula de quinta-feira, né? Se eu represento o Senhor, se eu dou um testemunho bom do Senhor, Deus é glorificado. Né? Isso glorifica o Senhor. Se eu sou uma pessoa honesta, uma pessoa agradável, uma pessoa correta, sou uma pessoa trabalhadora, uma pessoa temente a Deus, isso glorifica o Senhor. Agora, se eu for o contrário, isso desonra a Deus. Se eu for uma pessoa que não pago minhas contas em dia, se eu for uma pessoa que fico fazendo corpo mole no trabalho, sou enrolada, né? Se eu sou uma pessoa mal criada, né? Mal educada, as pessoas olham e falam, nossa, vai na igreja, olha lá. Não é? Se for para ir na igreja para ser assim, é melhor eu não ir. Não é assim que a gente ouve? Porque pessoas que dão mau testemunho desonram o Senhor. Deus não tem nada a ver com a desobediência da pessoa, mas quem que leva o nome? É Ele. Se for para ser cristão assim, eu não quero. Por quê? Porque a gente acaba desonrando o Senhor. Então, nós não vivemos a vida de qualquer jeito. Nós não podemos viver a vida, Deus me julga. A gente vê até medo do Senhor nos julgar. As pessoas falam isso como se fosse assim, Deus me julga. E Deus vai passar a mão na nossa cabecinha e vai ficar tudo bem. Irmãos, Deus é juiz, Ele vai julgar mesmo. Mas a gente vê até medo de ser julgado pelo Senhor. As pessoas não têm noção do que é ser julgado pelo Senhor. Porque Ele é santo, Ele é reto. Então, esse papinho de, só Deus pode me julgar, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem um compromisso com o Senhor. Então, onde você for, seja o melhor que você puder. Faça como se fosse o próprio Senhor Jesus que estiver ali. Há um livro e até um filme que fala assim, nos meus passos, o que faria Jesus, né? Toda vez que a gente for tomar uma atitude, a gente devia pensar assim, se fosse Jesus, o que ele faria? Se fosse Jesus que tivesse que responder essa afronta, como ele responderia? Se fosse Jesus no meu trabalho, como que ele se portaria? Se fosse Jesus nesse relacionamento, como que ele daria a resposta? Eu tenho certeza que nós vamos agradar a Deus desse jeito. Se toda vez que nós fizermos algo, nós trazemos à memória o exemplo do Senhor Jesus. E Paulo aqui, ele dá esse testemunho, né, que ele trabalha, ele se mantém. E nós precisamos. Preguiça não é coisa de cristão, irmão. Né? Provérbios fala, vai ter com a preguiça, não, opa, não, vai ter com a formiga preguiçoso, né? Às vezes a gente, eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça. Levantar cedo. Que preguiça. Eu também tenho preguiça de levantar cedo, mas eu levanto, né? Levanto ainda orando ao Senhor. Senhor, ajuda nós aí mais um dia. Vamos embora. Vou matar os leões, Senhor. Ô, glória, né? Preguiça não é algo do Senhor, irmãos. Precisamos trabalhar, precisamos ser produtivos, né? Sacode a poeira, né? Regaça as mangas e vamos para cima. O Senhor, Ele honra o nosso trabalho, o Senhor nos abençoa. Outros textos que expressam esse sentimento
E esse testemunho da vida cristã. Eu vou ler esses 3 versículos aqui e nós já estamos encerrando mesmo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. 1 Timóteo 3, 7. Também deve ter a boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Devemos ter uma boa reputação. 1 Coríntios 10, versículo 32 e 33. 1 Coríntios 10, 32 e 33. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Olha que lindo, né? Paulo, ele tem um momento que ele fala assim, eu me fiz de louco para com os loucos, eu me fiz disso, né? Ele vai se amoldando para que aquela pessoa tenha chance de conhecer o Senhor. Porque a visão de Paulo era salvar, levar mais vidas ao Senhor. Então ele vai se, né, permitindo algumas coisas, assim, não pecado, né, claro. Agora eu vou beber com os irmãos lá para dizer que eu tô, né? Não é isso, né? Vou para lavar para palavrão também, vou bater. Não, ele vai tentando se encaixar em alguns lugares para que essa pessoa tenha o conhecimento do Senhor. Não quer dizer que ele vai cometer a mesma coisa da pessoa, né? E Colossenses 4, 5. Colossenses 4, 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitando ao máximo todas as oportunidades. Onde nós estivermos, nós precisamos ser luz, como o Senhor Jesus diz, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Muitas pessoas não vão ter, ou nem vão querer vir a uma igreja, não é verdade? Até por causa de muitas coisas que eles veem lá fora, por causa dos maus testemunhos, né? Às vezes falam, não vou lá não, Deus me livre, né? Mas nós somos esse canal que pode levar a pessoa até o Senhor. E que nós possamos dar esse bom testemunho. Nós precisamos nos lembrar, né? A sensualidade cristã deve ser santa, deve ser pura. Nós não somos todo mundo. O mundo lá fora ele está caído, ele está destruído, ele está cada vez piorando os seus padrões. É assustador os tipos de notícias que a gente vê todos os dias nos jornais, coisas que a gente fala, meu Deus, não é possível que está acontecendo isso. É assustador. É o reflexo do mundo entregue às suas paixões. O amor ele deve ser verdadeiro e visível em serviço e comunhão. Como diz, não amar só de palavras, né? Mas amar também em atos. Às vezes a nossa atitude ela vai ser muito maior, vai ser muito mais significativa do que palavras. E o testemunho público deve ser autêntico, deve ser responsável. Onde eu e você estivermos, nós somos testemunhas, nós somos representantes do Senhor na terra. Veja como nós estamos representando o Senhor. Seja no serviço, seja em casa, seja na rua, no mercado, no trânsito, né? É um grande desafio. E onde nós estivermos, nós somos testemunhas do Senhor. Que nós possamos representar o nosso Deus de uma forma muito boa. Que as pessoas possam olhar a nossa vida e glorificar o Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa manhã. Esse é o estilo de vida que agrada a Deus, né? Porque nós fomos comprados e chamados para viver para a glória do Senhor. Eu e você fomos comprados, a nossa vida não pertence a nós mais. A nossa vida é dele, não é verdade? Uma vez que nós entregamos nossa vida para ele, nós viemos à frente, nós fazemos uma aliança com o Senhor, falando, Senhor, eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Então você não tem mais uma vida. A sua vida agora é para agradar o Senhor. E é tão bom agradar o nosso Deus.
Porque aqueles que têm um coração assim, agradável, verão o Senhor. Há uma promessa para nós. Eu sei que não é fácil, irmãos. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não precisaria da ajuda do Senhor. Não é fácil. Mas nós podemos vencer. O Senhor Jesus, Ele nos ensina. E nessa manhã, eu quero te convidar, à medida que nós vamos lendo a carta, né, as cartas de Tessalonicenses, e nós vamos trazendo a palavra, como eu tenho aprendido, né, como eu tenho recebido e sido desafiada a ter uma vida muito melhor, né, diante do Senhor, diante das pessoas. Que nós possamos nos submeter. É um exercício. Eu sei que você vai para casa, nós vamos para casa, e que nós possamos refletir. Senhor, será que eu tenho te agradado mesmo? Será que as pessoas que convivem comigo, elas têm uma boa imagem do Senhor através da minha vida? Será o que eu falo, o que eu faço, tem atraído a pessoa e tem falado, poxa, fulano lá, olha como ele lidou com essa situação, né? A pessoa veio, fez isso e a pessoa agiu de uma forma totalmente diferente. Isso vai gerando sede nas pessoas, essa diferença. Por que todo mundo faz isso e fulano lá é diferente? Por quê? Isso vai atrair as pessoas. E a oportunidade que nós temos de falar o quão grande foi a obra de Deus na nossa vida. Porque nós estamos no processo. Amém? Olha para o seu irmão que está do seu ladinho aí e fale assim, você está no processo. Fale assim para ele, eu estou no processo. Diga assim para ele, tenha paciência comigo. Amém? Nós estamos em obras. E grande é a obra do Senhor. Amém? Não desanime. Não desanime. O Senhor, Ele é poderoso para nos santificar, para nos fortalecer, para nos libertar. E nessa manhã, se tem algo que você sente que você precisa se libertar, que você precisa da ajuda do Senhor, é o momento mais propício para fazer isso. Amém? Enquanto nós louvamos ao Senhor, eu te convido a fechar os seus olhos e ter uma conversa com o Senhor aí. Ele é poderoso, amém? Louvado seja o teu nome, Senhor.